Fala pessoal do YouTube, eu sou o Enin, esse é o canal Matemática Mais. Na aula de hoje nós vamos fazer as atividades do PET, volume 4, semana 4, Matemática, tudo bem? Então eu peço que você clique aí, dê um like aí, clique em gostei, se inscreva no canal. Se não for inscrito, compartilhe esse vídeo e ative o sininho aí para você ficar por dentro dos vídeos novos que aparecerem no canal, tudo bem? E vamos às atividades. Então, a primeira atividade lá da semana 4 é essa aqui, né? Letra A, o zero ou raiz dessa função afim f é a abscissa do ponto R de coordenadas meio e zero. Ponto R aqui, coordenadas meio e zero. Ou seja, o zero é raiz de f. O zero, o raiz de f é meio. A raiz, pessoal, quando falar raiz, é onde a função corta o eixo das abscissas, o eixo x aqui, ó, onde ela faz a interseção aqui. Esse ponto de interseção ele é chamado de raiz da função. Então, aqui no caso dessa função aqui, é o ponto R, de coordenadas meio para x e 0 para y. Outro ponto importante é o ponto B, né, de coordenadas 0 e menos 1. Né? Aqui o valor de y é menos 1. Ponto de interseção entre o gráfico de f e o eixo das ordenadas, o eixo y. Aqui onde ele corta, que o eixo y é o ponto aqui, 0 e menos 1. Para determinar a ordenada desse ponto, basta considerar x igual a 0. Então, se a gente substituir o valor de x por 0 e calcular, nós vamos encontrar esse valor aqui. No caso, 2 nessa função aqui, 2 vezes 0 é igual a 0, menos 1, então igual a menos 1. 0 menos 1 igual a menos 1. Observe que em f de x igual a 2x menos 1, temos b igual a menos 1, concluindo que f de 0 é igual a b. Então, quando eu substituir o x por 0, né, eu vou encontrar o valor de b. Apenas determinando os pontos R e B, podemos construir o gráfico da função f, que é uma reta. Então, se eu tiver dois pontos aqui, né, no caso aqui estou falando de R e B, eu posso construir o gráfico da função. Né? Dois pontos determinados, eu posso construir o gráfico de uma função afim, que é uma reta. Né? Função afim é uma reta. Alguns outros pontos pertencentes ao gráfico de f são o ponto F, esse ponto aqui, de coordenadas menos 2 e menos 5, depois o ponto C, de coordenadas menos 1 e menos 3, pertencentes ao... A questão do quadrante é o seguinte, né? Aqui nós começamos por aqui, ó. Primeiro quadrante, o segundo quadrante, depois aqui o terceiro quadrante, e depois nós temos aqui o quarto quadrante. Né? Então, o plano cartesiano é dividido em quatro quadrantes. E esses pontos aqui, o ponto F e o ponto C, eles pertencem ao terceiro quadrante. Depois nós temos aqui o ponto A, né, lá em cima, de coordenadas 3 e 5. Depois o ponto D, de coordenadas 2 e 3. E o ponto E, de coordenadas 1 e 1, pertencentes ao primeiro quadrante. Logo, temos f de menos 2, quando x for menos 2, o y será menos 5. Quando x for menos 1, o y será menos 3. Quando x for 0, o y será menos 1. Quando o x for meio, o y será 0. E quando x for 1, f de 1, o y será 1 também.
quando o x, o f de 2, né, no caso x igual a 2, o y será 3, e f de 3, y será igual a 5. Tranquilo até aqui? Então vamos para a próxima. Esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas nada impossível, bem tranquilo. A função f, definida por 4 sentenças de seu gráfico, é constituído por 2 semirretas e 2 segmentos de retas. Então aqui, ó, 2 semirretas, né? Essa semirreta aqui, os pontos E e C, semirreta B e A, e os segmentos de reta, BF e FE. No intervalo menos infinito e zero, então nesse intervalo aqui, ó, deixa eu marcar aqui, nesse intervalo aqui, ó, de menos infinito, começando até aqui, chegando até o zero aqui, ó, nós vamos analisar esse intervalo aqui. A função definida por f de x igual a menos meio x menos 1. Então, a função, né, até aqui, menos meio x menos 1. Essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo a igual a menos meio e b igual a menos 1. Logo, no intervalo menos infinito e zero, a função é estritamente decrescente, porque o valor do coeficiente A, que acompanha o x, é negativo, né? Ele tem sinal negativo. Então, quando A é negativo, a função é decrescente. Para determinar essa lei, basta observar que os pontos A, menos 2 e 0, e B, 0 e menos 1, pertencem à semirreta B, a semirreta de origem B, passando por A, que é representada algebricamente por y igual a f de x igual a x mais b, considerando x igual a menos 2 e y igual a 0. Temos, então aqui, menos 2a mais b igual a 0, e considerando x igual a 0 e y igual a menos 1, temos 0a mais b, que é igual a menos 1. Dessa última equação, obtemos b igual a menos 1. E substituindo esse valor na equação menos 2a mais b igual a 0, obtemos a igual a menos meio. Assim concluímos que f de x é igual a menos meio x menos 1 no intervalo menos infinito até 0. No intervalo 0 e 3, então agora nós vamos olhar esse intervalo de 0 até o 3. A função é definida por f de x. Então, aqui deu os pontos, né? Nós temos aqui 3 pontos até aqui, ó. Nós temos o ponto 0 e menos 1, ponto B, 0 e menos 1. O ponto R, 1 e 0, e o ponto F, 3 e 2. Né? Então, a partir desses pontos aqui, nós temos que descobrir qual é a lei de formação dessa função aqui. Né? Nós sabemos que a função, a formação da a função afim, ela é formada da seguinte maneira: y igual a ax mais b. Então, eu vou pegar 2 pontos aqui, no caso eu vou pegar o ponto B e o ponto R, que é igual a 0 e menos 1, o ponto B, e o ponto R, 1 e 0. Então aqui eu sei que o 0 aqui é o valor de x e aqui é y. Aqui é x e aqui é y. Então, eu vou substituir esses valores nessa equação aqui. Né? Considerando esse ponto aqui agora, 0 e menos 1, se o y é igual a menos 1, eu vou substituir aqui, e o x eu vou substituir no valor
aqui junto com, vou substituir junto com o A aqui, é o valor do x. Então vai ficar assim, ó. Menos 1, que é o valor do y, AX, o x é 0, então A vezes 0, mais o B. Então, menos 1 é igual a 0A, é 0, mais B. Menos 1 é igual a B. Então, o B é igual a menos 1, no caso aqui, né? Agora, eu vou pegar outro ponto aqui, ó. No caso aqui, eu vou pegar esse ponto aqui agora, que é o ponto B, o ponto R, né? De coordenadas 1 e 0. Vou substituir na função aqui, ó. Nós sabemos que o 1, vou colocar aqui de novo. Aqui, o 1 é o valor do x e o 0 é o valor do y. Então, eu vou fazer as devidas substituições aqui. O y é igual a 0, o y é igual a 0 aqui, né? Eu vou colocar, então vai ficar assim, 0 é igual a AX, o x vale 1, né? Então A vezes 1, menos 1. A vezes 1 é igual a A, né? Então, A menos 1, A vezes 1, A menos 1 é igual a 0. Se A menos 1 é igual a 0, passando 1 para o segundo membro, né, com sinal trocado, eu vou ter A igual a 1. Então, eu descobri os valores de A e de B. O A vale 1 e o B menos 1. Então, eu vou substituir na fórmula aqui, ó. Y igual a AX mais B. O A vale 1 e o B menos 1. Então, y é igual a 1x menos 1. Né? O coeficiente 1 não precisa colocar, x menos 1. Então, a lei de formação dessa função aqui, desse pedacinho aqui, ó, é x menos 1. Essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo a igual a 1 e b igual a menos 1. Logo, no intervalo 0 e 3, a função é estritamente crescente, né, pessoal? Porque o valor do coeficiente A aqui, ó, é positivo, né? É 1, igual a 1 positivo. E no intervalo 3 e 5, agora nós vamos ver esse pedacinho aqui, ó. Só mudar a cor aqui. Esse pedacinho aqui, ó, 3 até 5, nós temos esse segmento de reta aqui. A função é definida por f de x igual o valor do y é 2. Né? Logo, nesse intervalo 3 e 5, a função é constante. Ó, ela não cresce nem decresce. Ela é uma função constante. Não tem variável. Né? Ela vai ser sempre nesse valor de 2. Então, é uma função constante. E no intervalo 5 e mais infinito, então nesse intervalo aqui agora, 5 e mais infinito, a função é definida por f de x. Também aqui nós vamos ter que montar a lei de formação da função a partir desses dois pontos que nós temos aqui. Então nós temos os pontos E igual a 5 e 2 e o ponto C igual a 6 e 4. Então, dada a lei de formação da função igual a x mais b, então nós vamos pegar os pontos que nós temos, né, que é 5 e 2, e 6 e 4, e nós vamos substituir e jogar na função aqui. Né? Então, deixa eu só pegar uma canetinha aqui, um apontador aqui. Então, nós vamos substituir aqui, ó, y igual a x mais b. Nós temos aqui, ó, como eu fiz lá em cima, né? X, y. Opa, ficou muito feio aqui, mas tá bom. X, y. Então, nós vamos
jogar na fórmula aqui, ó. Y é igual a AX mais B. Pegando esse primeiro ponto aqui, ó, de coordenadas 5 e 2, então o valor do Y é igual a 2 e o valor do X igual a 5. Então ficou 2 igual a A vezes 5, né? AX, o X vale 5, A vezes 5 mais B. Então, eu tenho que 5A mais B é igual a 2. Isolando B, né, deixando só o B no primeiro membro, eu fico com B igual a 2 menos 5A. Ó, B igual a 2, passando o 5A para cá negativo, 2 menos 5A. Não tem nada mais que eu possa fazer aqui. Então, eu vou deixar esse valor de B aqui, né, que eu descobri aqui, igual a 2 menos 5A. Agora eu vou trabalhar com outro ponto, de coordenadas 6 e 4. Vou substituir na lei de formação da função aqui, ó. Então aqui o y vale 4 e o x vale 6. Então substituindo aqui eu fico com 4 igual a A vezes 6, que é o valor do x, mais B. Quanto que vale o meu B? 2 menos 5A, que eu descobri aqui, né? Então, eu vou desenvolver esse aqui, ó. A vezes 6, 6A. 6A menos 5A é igual a 1A, né? Então, ficou assim, ó. 4, passando 2 para cá negativo, 4 menos 2 é igual a 6A menos 5A, que é igual a A. Então, 4 menos 2 é igual a A. O A é igual a 2. Agora, então, eu tenho A igual a 2. Substituindo aqui, né? Nessa fórmula aqui de novo, aqui, ó. Como eu encontrei o valor do A, eu vou colocar ele aqui, né? Substituir aqui, ó. A é igual a 2, então eu tenho 4 é igual a 2 vezes 6, né? Ó, o valor do A e o valor do X aqui, ó. O valor do A é 2 e o valor do X é 6. 4 é igual a 2 vezes 6 mais B. 4 é igual a 2 vezes 6, 12, mais B. Então, meu B será igual a 4 menos 12, que é igual a menos 8. Então, encontrei o valor do B igual a menos 8 e o valor do A igual a 2. Então, como vai ficar a minha função? 2x menos 8. Ó, AX mais B, A igual a 2, B igual a menos 8, 2x mais 8. Então, a formação o f de x será igual a 2x menos 8. Essa lei de formação é a lei de formação de uma função afim, sendo A igual a 2 e B igual a menos 8. Logo, no intervalo 5 e mais infinito, a função f é estritamente crescente, porque o valor do A é positivo, né? É 2 positivo. 2x, o valor do coeficiente aqui, é 2 positivo. Função crescente. Basta olhar aqui, né? Na função aqui. A função aqui, agora considerando toda a função aqui, a função f possui duas raízes. Raízes, pessoal, é onde, eu já falei, né? É onde a função corta, intercepta o eixo das abscissas, o eixo x. Então, ela corta o eixo x aqui no ponto A e no ponto R. Então, as raízes dessa função são os dois pontos aqui. As coordenadas do ponto A é menos 2 e 0, né? E as coordenadas do ponto R é 1 e 0, certo? Sempre o meu y vai valer 0 na raiz aqui, certo? O lucro diário em reais de uma confecção de camisas de malha é expresso pela lei de formação de uma função afim
f definida por f de x igual a 4x menos 1.200, em que x representa a quantidade de camisas de malha produzidas diariamente por essa confecção. Complete a tabela abaixo e em seguida construa o gráfico da função no plano cartesiano. Então, eu vou completar a tabelinha aqui, né? Nós já sabemos muito bem fazer isso. Quando x for zero, o y, substituindo aqui o x por zero, 4 vezes 0 menos 1.200, y igual a menos 1.200. Então, x0, y menos 1.200. E quando x for 300, substituindo na função aqui, nós encontramos um y igual a 0. Então, coordenadas do ponto 300 e 0. Quando eu vou colocar a função aqui no gráfico, eu percebo que esse gráfico aqui do PET está completamente equivocado. Porque eu tenho aqui um y igual a menos 1.200 e o gráfico aqui está apresentando apenas o primeiro quadrante do plano cartesiano, né? Então eu teria que ter um segmento aqui, para baixo aqui, né, para ter um valor negativo aqui no y, no mínimo, né? Então eu tive que fazer uma gambiarra nesse gráfico aqui, que ficou mais ou menos assim, Eu passei o valor do x aqui para cima, né? O y aqui eu coloquei os valores negativos, né? Coloquei aqui o quarto quadrante aqui no caso, para que eu pudesse inserir os pontos e construir a função. Então, os pontos 0 e menos 1.200 ficou aqui, e 300 e 0 ficou lá em cima. E a função ficou assim. É uma função, pode-se notar que é uma função crescente. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico de f e o eixo das abscissas, o eixo x? Então, o eixo x aqui seria aqui, né, as coordenadas 300 e 0. Letra C. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico de f e o eixo das coordenadas, o eixo y? Então, esse ponto aqui, né, de coordenadas 0 e menos 1.200. Qual é a raiz da função? A raiz da função é o ponto de interseção no eixo x, né? Então, é o ponto 300 e 0. No caso, seria aqui, né? Considerando o que a função f representa nessa questão, o que significa a raiz de f? Então, nós tratamos aqui, né, uma função que trata de lucro de uma empresa, né, uma linha de produção definida pela função 4x menos 1.200. Então, se a empresa estiver nesse trecho aqui, quer dizer que ela não está tendo lucro, né? Ela está tendo prejuízo. Esses 1.200 aqui seria o custo fixo para manter essa empresa funcionando, né? Então, ela tem que ter uma determinada produção que consiga zerar, né, esse custo fixo aqui, para a partir daí ela ter lucro. Então, no caso aqui, ela precisa produzir 300 camisas, né, para cobrir esse custo fixo e começar a ter lucro. Então, considerando o lucro diário de uma empresa, a raiz de f significa o seu ponto de equilíbrio, né? É o ponto de equilíbrio, quando ela consegue equilibrar ali o custo da produção, ela consegue pagar esse custo com a própria produção. Ou seja, a empresa só tem lucro real com uma produção diária acima de 300 camisas, né? Porque se ela tiver produzir 300 camisas, ela vai empatar. Ela começa a ter lucro real com a produção acima de 300 camisas. Certo, pessoal? Gostaria de agradecer a sua paciência, né? Esse é um vídeo um pouco longo, mas foi necessário porque são
São atividades mais complexas, então exige uma explicação mais detalhada. Então, meu muito obrigado por ter assistido até